Imagina essa cena, você acorda cedo, põe o podcast do CEO bem-sucedido para ouvir, anota as ideias ali certinho no caderno, compra o curso, aplica o método e faz isso por meses, talvez até anos. E no final das contas, a sua situação não mudou tanto assim. A reação mais comum é essa, achar que você que errou, que faltou disciplina, que você não aplicou o método direito, precisa de mais conteúdo, dobrar a aposta basicamente. Mas e se o problema não for você? Vamos explorar aqui hoje porque existe uma chance real de que o conteúdo de fórmula de sucesso não só não te ajuda, como pode estar ativamente te impedindo de chegar lá. E tem dados bastante sólidos que sustentam isso, que acaba valendo bem mais do que qualquer podcast que promete te transformar em 3, 4, 5, 7 passos. E aí vamos começar com uma pergunta simples. Se as fórmulas do sucesso funcionam, onde que estão os resultados? Porque nunca houve tanta informação disponível sobre o hábito dos ricos, a rotina dos CEOs, a mentalidade de vencedores, o mindset. No Brasil, isso tem nome e uma data de nascimento ou de popularização bastante clara. Ali, a partir de 2015, quando a crise econômica derrubou o emprego formal, jogando milhões de pessoas na rua, surgiu esse novo mercado da promessa individual. Então, o coach de carreira, o mentor de negócios, o guru de mindset, métodos de sucesso. Só no Distrito Federal, o registro de novos coaches cresceu mais de 65%. Em 3 anos. Em todo o país, a Sociedade Brasileira de Coaching, sim, ela existe, registrou crescimento de 30% ao ano no mesmo período. Então, repara na lógica. A crise criou ansiedade. A ansiedade criou a demanda e a indústria do sucesso cresceu exatamente em cima dessa demanda. Mas, e esse é o dado que quase ninguém coloca na mesa, o nosso contexto é que 9 em cada 10 aposentados brasileiros dependem exclusivamente da previdência pública para o próprio sustento. A indústria do coach está prometendo, entre outras coisas, mudar esse quadro, prometendo independência financeira, renda própria, construção de patrimônio. Agora, é ainda cedo para dizer que esse fenômeno falhou por completo, afinal de contas estamos falando aí de pouco mais de uma década e é pouco tempo para avaliar o resultado financeiro de longo prazo, mas já é razoável perguntar: o conteúdo de sucesso realmente te ajuda a ter sucesso? Ou ele te ajuda a sentir que você está fazendo algo? Porque tem uma diferença enorme entre as duas coisas e vamos explorar um pouco mais isso. Em 1984, um pesquisador chamado Philip Tetlock, da Universidade de Berkeley, começou um estudo que durou quase 20 anos. Ele coletou mais de 80 mil previsões de especialistas, economistas, analistas políticos, consultores, tipos aí de pessoas que aparecem em programas, que dão entrevistas, escrevem livros sobre o que vai acontecer. Ele mediu a precisão da previsão deles. E o resultado foi assim, digamos, constrangedor. Na média, esses especialistas acertavam um pouco mais do que o acaso. Alguns, inclusive, foram piores do que se tivesse jogado uma moeda e decidido na sorte. Mas aqui é onde fica interessante, porque o pesquisador ele não encontrou um perfil homogêneo de especialistas ruins. Ele encontrou, na verdade, 2 tipos. O primeiro ele chamou de hedgehog, que seria porco-espinho na tradução aqui literal, que seria aquele especialista que tem uma grande teoria que explica tudo. Ele aplica o mesmo método para qualquer situação e fala com muita convicção. E isso é ótimo em entrevista, ótimo em podcast. Mas é o pior previsor do grupo. Já o segundo tipo ele chamou de fox, de raposa. É aquele que diz, depende, quem apresenta múltiplos fatores, quem admite incerteza. É o menos assertivo, o menos televisível, o menos vendável. E é o melhor previsor. Então o problema, como você já deve ter percebido, é que o modelo de negócios aí dos podcasts de sucesso funciona exatamente ao contrário do que seria útil para você. Ele seleciona o hedgehog, o porco-espinho, porque eles se saem melhor na televisão, nos podcasts. Já o outro perfil da raposa, o que diz, não sei com certeza, veja bem, isso aqui depende de vários fatores, existem estudos que apontam em direções diferentes, isso não vem de curso, não tem grande apelo. E aqui entram os Axiomas de Zurique, um livro de finanças e risco que eu recomendo bastante, que resume isso de um jeito que eu achei perfeito. Aspas, se não consegue prever certo, preveja muito. Ou seja, a saída do especialista que erra não é parar de dar opinião de jeito nenhum, é dar mais opinião, mais previsões, mais volume, mais confiança. E como segue dizendo o livro na linha seguinte, aspas, Nostradamus não acertava com frequência, mas não há dúvida de que previa com frequência. Em 1999, 2 psicólogos, o David Dunning e o Justin Krieger, fizeram uma série de experimentos que deveriam ser obrigatórios em qualquer
escola. Eles testaram pessoas em lógica e gramática e depois pediram que essas pessoas estimassem, avaliassem o próprio desempenho. E o resultado foi esse. Os de pior performance superestimavam as próprias habilidades. Já os melhores, pelo contrário, tendiam a se subestimar. Mas por que isso? Porque a incompetência ela não te faz só mal em uma coisa específica, ela te faz incompetente para reconhecer que você é ruim naquilo. Traduzindo, a ignorância dá confiança, já a expertise cria humildade. Então, quando você vê alguém falando com muita certeza sobre como ficar rico, sobre o método que muda tudo, sobre os 5 passos para qualquer coisa, esse nível de confiança deveria acender um alerta e não fazer a gente abaixar a guarda. Quem está falando mais alto na sala nem sempre é quem sabe mais. E esse modelo de negócios do conteúdo de sucesso seleciona exatamente essas vozes. E aí talvez venha o ponto mais importante do vídeo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados estavam perdendo muitos aviões. E aí os engenheiros foram estudar os aviões bombardeados que voltavam das missões cheio de buracos, para decidir onde reforçar a blindagem. A conclusão óbvia naquela altura era: vamos reforçar onde tem buraco. Aí um matemático chamado Abraham Wald disse: não, reforce onde os buracos não estão, onde não tem buraco na lataria, digamos assim. Aí perguntaram: mas por quê? E ele explicou: porque os aviões que você está analisando são os que voltaram. Os aviões atingidos nas áreas sem buraco não voltaram. Eles não têm buracos visíveis porque foram destruídos antes de pousar. Isso é o viés de sobrevivência. Você estuda os sobreviventes e ignora os que não sobreviveram. E é exatamente isso que acontece com esses conteúdos de sucesso. A gente ouve o CEO que construiu do zero, o fundador que saiu da falência, o investidor que multiplicou o patrimônio, porque eles estão aqui para contar a história deles. Eles pousaram, utilizando aqui o nosso exemplo. Mas nunca ouvimos as milhares de pessoas que fizeram exatamente a mesma coisa, seguiram o mesmo método, acordaram no mesmo horário, leram os mesmos livros e ainda assim falharam de qualquer forma. Esses não foram e não são convidados para os podcasts, mas não porque são menos interessantes, é porque a seleção do que chega até você já foi feita antes de você apertar o play. E até sobre isso tem um comentário que vi num vídeo sobre esse tema que me chamou bastante atenção. Diz algo no seguinte sentido, aspas: o problema de fazer engenharia reversa do sucesso alheio é que isso descarta todas as experiências das pessoas que fizeram exatamente a mesma coisa e obtiveram resultados completamente diferentes. Isso faz total sentido, porque quando o CEO te conta como ele chegou lá, ele não está te dando a linha causal real, ele está te dando a narrativa que o cérebro dele construiu retroativamente para fazer tudo aquilo parecer intencional. E alguns neurobiólogos já documentaram isso de forma bastante clara. O cérebro consciente não é quem toma as decisões, é quem narra as decisões depois que elas foram tomadas. É o escritório de relações públicas da nossa mente, digamos assim. Mas o que isso significa na prática? Quando um bilionário senta num podcast e te explica o sucesso dele, ele acredita na história que ele está contando. Mas essa história não é o mapa real do trajeto, é a versão editada. E até sobre isso, Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, tem uma frase que cabe exatamente aqui, aspas: realizei tudo quanto quis, diz o débil, e é mentira. A verdade é que sonhou profeticamente tudo quanto a vida realizou dele. A vida realizou dele, não o contrário. E o cérebro dele construiu depois a narrativa de que foi ele quem realizou. E tem uma piada que ilustra isso melhor do que qualquer dado também. É algo no seguinte sentido: quando era jovem, comprei 200 camisas no atacado lá no Brás por R$8 cada. Vendi na feira por 20, com lucro. Voltei ao Brás, comprei 400, reinvesti, escala, foco, consistência, até que meu pai faleceu e me deixou 20 milhões de herança. É engraçado porque é desconfortavelmente verdadeiro. A sorte, a herança, o timing, o contexto familiar, tudo isso some da narrativa do sucesso. Fica só o esforço, fica só o método. Em 2006, o sociólogo Duncan Watts, da Universidade de Columbia, criou um experimento chamado Music Lab. Ele recrutou mais de 14 mil participantes e deu acesso a 48 músicas de bandas desconhecidas. As pessoas podiam ouvir, baixar e avaliar as músicas. Mas tinha um detalhe: ele dividiu os participantes em grupos. Num grupo, o grupo de controle, as pessoas ouviam as músicas de forma independente, sem saber o que os outros achavam. Já nos outros grupos, as pessoas podiam ver quantas vezes cada música tinha sido baixada pelos outros participantes do mesmo grupo. Se o sucesso
fosse puramente questão de qualidade, as mesmas músicas deveriam vencer em todos os grupos, certo? Errado. Não foi o que aconteceu. Uma música que estava na 26ª posição no grupo independente estava em primeiro lugar em outro grupo e na 40ª posição em um terceiro grupo. Mesma música, contextos diferentes, resultados completamente diferentes. E o que o pesquisador concluiu foi que sucesso exige habilidade e aleatoriedade. Qualidade vai precisar de um teto e um piso, você precisa ser, no mínimo, competente, mas dentro desse intervalo, aleatoriedade pura, com qual palavra a música começa, quem baixou primeiro, se um perfil influente compartilhou a música por acaso. Mas claro, isso não é um argumento para cruzar os braços e não fazer nada, é um argumento para entender que a fórmula, a ideia de que existe um método que seguido à risca garante um possível resultado, isso é uma ilusão. E quem vende essa ilusão tem um incentivo muito claro para te vender. E aqui é onde a coisa fica ainda mais incômoda. A indústria de conteúdo de sucesso, coaches, mentores, podcasts, cursos, tem um modelo de negócio que depende de uma coisa específica, a sua, a minha, ansiedade. O ciclo funciona assim. Primeiro, cria-se ou amplifica-se um problema. Você não é bem sucedido o suficiente, você não vive o seu potencial, você não tem a mentalidade certa. Depois aparece a solução. Aquele cara conseguiu. Ouça ele, compre o curso, use o método, você aplica. Não funciona exatamente como prometido. E aí vem o movimento mais elegante, mais refinado de todo o modelo. A culpa volta para você. Você não acordou cedo o suficiente, não aplicou o método direito, faltou disciplina. Então, você consome mais conteúdo, compra mais curso e o ciclo recomeça. Então repare que esse modelo de negócio precisa que você não chegue lá de vez. Se você chegasse, você pararia de consumir e o negócio acabaria. E aí não estou dizendo que todo criador de conteúdo faz isso de forma consciente e mal intencionada. Muitos fazem. Muitos acreditam, por outro lado, genuinamente naquilo que eles estão pregando. Mas o incentivo econômico dessa indústria, digamos assim, empurra nessa direção, independentemente da intenção individual. E aí um outro comentário que eu vi também nessa linha, que me chamou a atenção, diz algo na seguinte linha, aspas, o sistema está quebrado, mas te venderam a história de que você é quem está quebrado. E isso aí não é filosofia barata, né? É uma observação precisa sobre como o modelo funciona. E aqui, até antes de continuar, eu preciso ser claro sobre o que eu não estou dizendo. Não estou dizendo que esforço não importa. Importa. Não estou dizendo que você não pode aprender com pessoas bem-sucedidas. Pode, e muito. Não estou nem dizendo que todo coach é desonesto ou que todo podcast de sucesso é inútil. O ponto aqui é mais sutil. O problema não é o conteúdo em si, é essa confiança excessiva combinada com o modelo de negócio que precisa da sua insatisfação contínua. E aqui tem uma distinção importante que quase nunca é feita. A diferença entre inspiração e instrução. Ver alguém que construiu algo pode ser inspirador, pode te mostrar que isso é possível e isso tem valor. Mas daí a transformar a trajetória de uma pessoa específica num manual de instruções replicável, como se os mesmos passos gerassem os mesmos resultados em contextos aí completamente diferentes, isso é outra coisa. Mas então beleza, o que a gente pode tirar de tudo isso? Algumas coisas aí que eu acho razoáveis e que não prometem ser fórmulas, né? Até porque a gente acabou de ver o problema com fórmulas. Primeiro, preferir raposas aos porcos espinhos, né? Como no exemplo que eu trouxe. Fugir de quem tem uma teoria que explica tudo, buscar mais quem diz depende, quem apresenta, né, os limites do próprio argumento, quem reconhece incerteza. Segundo, estudar os fracassos tanto quanto os sucessos. Se você só estuda os aviões que voltaram, né, no exemplo também que a gente trouxe aqui, você vai acabar blindando partes erradas. Encontre histórias de pessoas que fizeram tudo certo e ainda assim falharam. Elas ensinam aí o que os casos de sucesso acabam escondendo. Terceiro, separar inspiração de instrução. É legítimo se inspirar em trajetórias, é ingênuo transformá-las em manual. Quarto, quando um especialista falar com muita certeza sobre algo complexo, red flag, um sinal de alerta, não de autoridade. E quinto, e talvez esse seja o mais prático, é tratar a habilidade e a aleatoriedade como que são as duas variáveis dessa equação. Você controla a primeira, a segunda não. Isso não é derrotismo, é precisão. Então, da próxima vez que você apertar o play num podcast de um CEO bem-sucedido, num vídeo de algum mentor, num conteúdo de coach, lembra do exemplo do avião que eu trouxe aqui?
que você está assistindo é o avião que voltou, aquele cara que conseguiu pousar. E ele tem uma história para contar, um método para vender. Os que não voltaram não tem canal, não tem curso, não tem podcast. Não porque eram menos esforçados, menos disciplinados, menos inteligentes, porque essa é a única amostra que chega até você, ela já foi filtrada antes de você apertar o play. Isso não significa que você não deve aprender com ninguém, significa que a confiança excessiva é um sinal de alerta, não de autoridade, que inspiração e instrução são coisas diferentes, que habilidade e aleatoriedade coexistem em qualquer trajetória real. Os Axiomas de Zurique, o livro que eu trouxe no começo do vídeo, fecham com uma linha que faz muito sentido aqui no nosso contexto. Aspas, é da maior importância jamais levar a sério economistas, especialistas em mercado ou qualquer outro oráculo financeiro. E não porque especialistas não saibam nada, mas porque os sistemas complexos não têm fórmulas. E qualquer um que te ofereça uma fórmula com muita confiança em 5 passos com código de desconto provavelmente sabe menos sobre o assunto do que parece. Mas e você, já sentiu isso? Aquela sensação de que consumiu muito conteúdo e não saiu do lugar? E ficou achando ainda que a culpa era sua? Conta aqui nos comentários que eu quero ver a sua opinião. E se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, algum incômodo que seja, já se inscreva aqui no canal para você poder acompanhar os próximos conteúdos por aqui. Até uma próxima.